Bom, falar alguma coisa sobre essa questão da pequena e média empresa. A gente sabe que existe a perspectiva da presidente Dilma, que vai assumir na semana que vem. Ela, de certa forma, fez algumas declarações que iria criar um ministério ou uma secretaria específica para cuidar dos problemas da pequena e média empresa no Brasil, né? E essa história de pequena empresa me lembra uma história que houve aqui no meu bairro, há uns anos atrás. Havia uma pequena locadora de vídeos na época, naquela época que existia a locadora de vídeos, né, numa esquina e tal. E algum tempo depois abriu uma loja da Blockbuster, na mesma rua, um pouco mais abaixo, né? E muita gente ficou pensando assim, poxa, quanto tempo vai demorar para fechar essa pequena locadora, né? E realmente demorou 2, 3 meses e essa locadora acabou fechando, né? E realmente é um exemplo do efeito que causa essas grandes cadeias de comércio sobre o pequeno comércio, sobre os pequenos comerciantes dos bairros, né? Isso a gente vê na questão de supermercados, né? Cada vez que abre um grande supermercado de uma grande rede dessas, Carrefour, ou Pão de Açúcar, ou Extra, etc., várias padarias, vários açougues, quitandas, etc., acabam fechando as portas, né? E isso é um problema social, porque esses empresários, esses pequenos empresários, quando fecham as portas, ele está ficando desempregado, os seus familiares estão ficando desempregados, os seus empregados também, obviamente, e também geralmente o locador do imóvel, ou seja, o imóvel fica vazio. Então essas grandes redes e grandes cadeias de comércio, né, elas trazem um efeito social muito grande. Isso aí está sendo às vezes esquecido pelos legisladores brasileiros, né, com exceção de alguns poucos. A gente sabe que o deputado Vicente Cândido, aqui deputado estadual, que foi eleito agora deputado federal, aqui em São Paulo, ele tem se preocupado com esse assunto e tem feito um trabalho no sentido de proteger, fazer algum tipo de legislação para proteger o pequeno comércio dessas grandes redes, né? Então, hoje em dia você tem essas grandes redes de supermercados, grandes redes de papelarias, grandes redes até de pet shops. Nada contra essas empresas, acho que elas estão buscando o seu espaço, mas a questão do pequeno comércio, da pequena empresa, é uma coisa social e uma coisa muito importante que qualquer país do mundo se preocupa com isso, Estados Unidos, França, etc. Então eu acho que é interessante que a presidente Dilma esteja preocupado com essa questão da pequena e média empresa. Dentro desse aspecto, algumas pessoas, inclusive meus amigos, o Paulo Feldman, o Sérgio Mileto, eles estão tentando criar uma entidade que já existe em outros países da América Latina, que chama ALAMPIME, quer dizer, Associação Latino-Americana de Pequenas e Médias Empresas, né? E a gente sabe que em alguns outros países existe um movimento grande, esse pessoal da pequena e média empresa consegue se unir e para reivindicar seus problemas. Ou seja, na Argentina, no Uruguai, no Chile. Então essa associação ela existe, ela é muito forte na Argentina, no Uruguai e outros países, mas no Brasil ainda não existe essa tradição de participação, né? Então, não só nesse aspecto, mas em todos os aspectos, o brasileiro é um povo que participa pouco da política, né? Então é uma iniciativa interessante dessas pessoas, né, de trazer essa entidade para agir de uma maneira política. Porque, sem dúvida, o Estado, o governo, tem que, de certa forma, fazer alguma coisa para definir o papel da pequena e média empresa e uma proteção da pequena e média empresa em relação a esses grandes grupos, né? E a gente sabe que o Brasil existe uma concentração econômica muito grande. Então, em todos os setores existe 2 ou 3 players, né? 2 ou 3 grandes atores que dominam o mercado. A gente vê isso no mercado de aviação, que tem a TAM e a Gol. A gente vê isso no mercado bancário, que você tem aí 6 ou 7 grandes bancos aí dominando o mercado, sendo que 2 deles são muito grandes, Bradesco e Itaú. E a gente vê que existe muita combinação de preços, etc. Na indústria automobilística também você vê poucos grupos que disputam o mercado, no setor siderúrgico, etc., químico. Então é fundamental que haja algum tipo de atuação do Estado para proteger
a pequena e média empresa, né? E eu estou falando só de comércio, mas é claro que no setor industrial é mais complexo ainda, porque a pequena e média empresa na área industrial, ela necessita não só dessa proteção, mas ele necessita também um aporte de tecnologia, um aporte para facilitar a inovação e um estímulo para a exportação, né? A gente vê aquele modelo italiano, que a Itália é um país altamente bem sucedido nessa questão de pequenas empresas se unirem em consórcios, principalmente naquela região norte da Itália, para fazer aqueles produtos assim de alto design, por exemplo, móveis, por exemplo, calçados, por exemplo, tudo que se refere a design, etc. Então a Itália, ela tem um modelo interessante nessa área de pequenas e médias empresas. E na Europa, de maneira geral, existe uma proteção para que essas pequenas e médias empresas não desapareçam perante os grandes grupos, né? Mesmo nos Estados Unidos, a gente sabe que várias cidades elas fazem uma reação à instalação daquele Walmart, né? Que o Walmart é aquele grande grupo que domina o comércio americano, né? E muitas cidades, o pequeno comércio tem reagido à presença do Walmart nessas cidades, para tentar proteger o pequeno comércio, né? Então é uma questão que eu acredito que é importante, eu acho que tem um cunho econômico e tem um cunho social, principalmente. Eu acredito que, como eu disse, o pequeno empresário, se ele fecha as portas, ele está ficando desempregado está ficando desempregada a família dele, está ficando desempregado os próprios empregados dele e também toda aquela cadeia produtiva em redor dele, fornecedores, etc. A gente sabe que essas grandes cadeias de comércio, elas compram em grandes quantidades e acabam impondo também para os fornecedores condições às vezes até desumanas, né, para fornecer para essas grandes redes, né? Os fornecedores acabam tendo até prejuízo para poder fornecer para essas grandes redes, porque elas exigem qualidade, exigem preço, exigem entrega, exigem um monte de coisa, promotores nas lojas. Então, tudo isso é uma questão que deve ser preocupante, deve ser bem analisada no Brasil, porque se a gente quer avançar em vários setores. No setor também tecnológico, eu acho que a proteção à pequena e média empresa é importante para tentar fazer com que a pequena e média empresa também comece a fazer inovação, também comece a criar produtos, fazer pesquisas, juntar com institutos de pesquisa e tal, para inclusive aumentar a exportação dessas pequenas e médias empresas. Então a gente vê até com um certo otimismo se realmente esse ministério, essa secretaria da pequena e média empresa for realmente criada pela próxima administração da presidente Dilma. Então fica aí interessante essa criação também dessa entidade chamada Lampime, que está sendo tocada pelo Paulo Feldman e pelo Sérgio Mileto e por vários outros amigos aí interessados nesse assunto.